muito bom ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E fechando este mês, a temática do mês, o tema do mês era Desperte da surdez espiritual. E nós estaremos fechando isso daqui, essa temática, com um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, 24 até 27. É um texto que muitos conhecem, mas que sempre se renova na apreciação da leitura e da meditação da palavra. E o Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Pai. Entendemos nela, Senhor Deus, e cremos em toda a sua eficácia, em toda a sua força e poder, para derrubar os sofismas, para nos levar ao entendimento maior da tua vontade. E assim, Senhor Deus, nós intercedemos nessa manhã e pedimos que o Senhor nos leve a esta compreensão. Abençoe, Senhor Deus, tudo que será tratado, e que o teu Santo Espírito conduza tudo da forma conveniente. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. O título nessa nossa mensagem é: não praticou, só ouviu, a casa caiu. Não praticou, só ouviu, a casa caiu. Irmãos, é o seguinte: o Senhor Jesus, ele menciona no texto lido estas minhas palavras. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. E aí eu perguntaria para vocês: quais palavras Jesus estava se referindo? Jesus estava no contexto do Sermão do Monte. Se vocês observarem a perícope, a porção bíblica a ser observada e pregada num bloco único, lá em Mateus capítulo 4 e verso 23, Jesus começa falando algumas coisas, e ele vai discorrendo, 4, 5, 6, ele entra no capítulo 7 e vai finalizar o Sermão do Monte no capítulo 7 e verso 29. E o que é o Sermão do Monte? Se não um panorama geral, uma base, um resumo dos ensinos de Jesus para a vida daquele povo, daqueles ouvintes, e para nós também. Então, na verdade, quando Jesus fala em ouvir e praticar, ou em ouvir e não praticar essas minhas palavras, são todos os ensinos práticos de Jesus contidos no Sermão do Monte e que vão sendo amplificados em todo o conteúdo dos evangelhos. Se você ouvir e praticar aquilo que Jesus ensina, o que você é, segundo a palavra? Prudente. Pois virão intempéries, as intempéries da vida. Não são simplesmente tempestades, não são enchentes e inundações. Ontem, um pouquinho antes de sair de casa, eu estava me dirigindo ali a São Paulo para participar de uma formatura. E aí a minha sogra lá do Paraná, de Arapongas, já via satélite, dando os direcionamentos. Olha, Noemi, Paulo, cuidado para ir lá para São Paulo, está chovendo demais, está caindo o céu ali. Eu falei: Noemi, acho que ela deve estar vendo a reportagem de uma semana atrás, porque não está caindo uma gota em lugar nenhum aqui das proximidades. Chegamos lá, estava seco, de fato. Ainda brinquei com ela, falei: não, dona Roseli, a senhora pode ficar tranquilo.
eu vou estacionar o carro ou no Vale do Anhangabaú, ou então na Baixada do Glicério, onde nunca alaga, né? Não, nunca. Enche carro, enche caminhão, enche ônibus. E eu brinquei com ela. Na verdade, essas tempestades que o Senhor Jesus está falando aqui, não são meramente tempestades, eventos da natureza, mas são intempéries na nossa vida. E aí ele fala que se nós estivermos ouvindo a sua palavra e praticando ela, virão dificuldades e nós vamos permanecer de pé. E quando eu me proponho a falar alguma coisa, parece que Deus ele já alinhava as coisas de forma perfeita. Porque ainda comentava com os irmãos hoje no final do café. Voltei de férias, voltei para o fórum, cheguei lá, me apresentei para a juíza, ela falou, preciso falar com você. Irmãos, a coisa foi estreita. O meu substituto aprontou algumas coisas ali, e eu estou tendo que responder por ele. E a juíza ameaçou de sindicância, ameaçou de perda de cargo, ameaçou de exoneração. Só não nos chamou de santos, mas o resto ela pontuou bem. E eu falei, meu Deus, intempéries da vida. São essas coisas que nós enfrentamos diariamente. Mas entendendo que Deus continua no controle, Ele sabe de todas as coisas. E também pensando em algo aqui, que Deus usou o Newton hoje de manhã na aula da Escola Bíblica para os adultos para falar, diante de uma dificuldade, 3 são as possibilidades e nós temos o poder de escolher, suportar, fugir ou usar em nosso favor. E eu pensei muito nisso, e eu entendo que diante dessas intempéries aí, nós precisamos aprender a usar tudo isso em nosso favor, a partir do momento que nós ouvimos e praticamos a palavra de Jesus. Caso contrário, se você só ouvir e não praticar, você, eu, qualquer um de nós, será comparado ao insensato. Virão intempéries, virão dificuldades na vida e nós não resistiremos, a casa vai cair literalmente. E Jesus, ele divide aqui os atores dessa história em 2 grupos. E eu quero pedir uma licença aos irmãos, uma licença poética, que eu quero dar uma parafraseada em algo aqui. Alguém aqui já assistiu um filmezinho, um desenho chamado Galinho Chicken Little? Já assistiram isso daí? Então, tem um momento ali que eles estão na escola e o professor divide espertos para um lado e mané para o outro lado, e o galinho vai para a equipe dos manés. E é o que Jesus está fazendo exatamente aqui, ao dizer prudente e ao dizer insensato. É esperto e mané mesmo, não tem outra forma de nós colocarmos e conceituarmos, porque quem ouve e pratica é esperto. Quem ouve e pratica a palavra do Senhor é esperto. Quem ouve e não pratica, desculpa, mané, Manuel. Enfim, olha, prudente, insensato, esperto ou mané, rocha e areia, não cair e cair, ouvir e praticar, ouvir e não praticar, são todas antíteses presentes no texto, de todas. E ao que me parece, e ao que tudo indica, o foco se encontra na antítese de se ouvir e praticar, ou se ouvir e não praticar. Ou melhor, não praticar aquilo que se ouviu. Engraçado que nós poderíamos, com base nesse texto aqui, elaborar um pequeno tratado a respeito de audição. E talvez até vocês estivessem pensando que algo desse tipo fosse acontecer. Então, irmãos, eu lembro que uma vez eu fui pregar na Igreja Batista, lá em Piracicaba, e eu falei a respeito da mulher com fluxo de sangue. E eu usei algumas coisas que eu havia estudado, e estava falando ali para os irmãos, olha, possivelmente os historiadores dizem que ali estava presente um carcinoma, e aí expliquei para o pessoal. E no final, então, algumas irmãs me procuraram pensando que eu fosse ginecologista, mas não era o caso. E se de repente eu falar alguma coisa aqui a respeito de audição, não significa que eu seja otorrino. Mas tudo bem, nós poderíamos falar aqui um pouquinho a respeito da audição, falar a respeito de que a audição biológica, ela pode ser por condução, pode ser neurosensorial, pode ser mista ou central, tudo bem. Poderíamos inclusive falar a respeito de surdez espiritual, que é a temática do mês, e dizer que a surdez espiritual, ela pode ser situacional e convencional. Somos surdos espiritualmente situacionais quando nós nunca ouvimos, portanto, nós não praticamos.
E isso está relacionado com as pessoas que estão por aí. Mas existe uma surdez espiritual convencional, que é ouvir e escolher não praticar. Isso talvez esteja aqui, muito perto de cada um de nós. Poderíamos inclusive falar dentro de um plano de desenvolvimento de líderes, que a nossa escuta, ela precisa ser ativa. O que é isso? Focada. E ela ativa, ela pode ser interna, ela pode ser focada, ela pode ser global. Quando eu ouço a mim mesmo, quando eu ouço as pessoas, e quando eu faço um padrão de seleção para ouvir tudo aquilo que está ao meu redor e a eu mesmo. Mas a questão aqui, meus amados, sério, não é somente ouvir. A questão é a prática, é praticar. Irmãos, tanto o prudente quanto o insensato estão construindo. Vocês perceberam isso no texto? Sim, tanto o esperto quanto o mané estão construindo. Ótimo. As chuvas, os rios, ventos fortes, vêm sobre quais? Ambos ouviram as instruções, mas só um praticou, e só uma casa permaneceu de pé. Então, meus amados, mais que ouvir, ou mais do que ouvir, é preciso praticar. Eu posso ficar até meia-noite falando aqui a respeito desse tema ou outros temas quaisquer. Posso falar e vocês vão estar ouvindo, mas se vocês não colocarem isso em prática, não adianta. É bem por isso que Tiago, meio irmão de Jesus, meio irmão porque mesma mãe e pais diversos, ele diz ali no capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que? Enganando-se a si mesmos. Eu me engano quando eu simplesmente ouço ou faço de conta que estou ouvindo, mas não pratico. E muitas vezes nós estamos vindo à casa do Senhor e nós estamos nos convencendo de que tudo vai bem. Olha, eu participei do culto, eu participei da escola bíblica, eu ouvi tudo aquilo que foi dito. Irmãos, irmãs, amém. Que bom que você ouviu, que bom que você veio, que bom que você estava presente. Mas aqui uma coisa é necessária, um passo além, praticar. Porque quem ouve e não pratica está se enganando, sim. Quem ouve e não pratica está perdendo tempo, infelizmente. Infelizmente. Poderemos acelerar o processo, ainda que nós saibamos que a semente plantada em tempo oportuno, e a palavra do Senhor é essa semente, em tempo oportuno ela há de frutificar, mas nós poderíamos estar acelerando o processo, nos conscientizando que precisamos praticar aquilo que estamos ouvindo. Quem ouve e não pratica realmente precisa despertar, precisamos acordar. Quem ouve e não pratica está dormindo, está letárgico, está alheio a tudo, não reage. E talvez você pergunte, mas como reverter esta situação? Boa pergunta. E eu pretendo responder com 3 pontos. Primeiro, preste atenção no que ouve. Preste atenção no que ouve. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção no que ouve. As pessoas não estão prestando atenção. E infelizmente nós estamos diante de uma geração que está sendo comparada a uma geração de desatentos. Em recentes estudos, professores afirmaram que principalmente a internet está criando uma geração de desatentos, que não tem capacidade de concentração, que não consegue se concentrar e se aprofundar naquilo que está sendo dito. E olha, irmãos, como professor eu tenho percebido o quanto as pessoas estão desatentas. Incrível, irmãos.
dominicalmente nós somos expostos a uma quantidade X de avisos, sejam eles falados ou vídeos ou uma outra forma qualquer. E eu sei que às vezes pessoas que estavam no recinto, no ambiente, depois estão aí pelo WhatsApp perguntando: mas aquele evento vai acontecer que dia? Que hora? De que forma? Nós não prestamos atenção. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não estamos nos atentando a isso, não prestamos atenção. Incrível. Pastor Rubinho, os 2 melhores lugares para estar num momento eclesiástico, num momento de culto, primeiro é esse daqui, porque daqui a gente vê tudo. Só que nem sempre a gente consegue ficar focado. Quando eu começo a falar, eu me desligo. Essa foi a forma que eu descobri para poder falar em público. Sabe como é que um tímido fala em público? Dessa forma. Eu sou tímido e eu falo em público. Por quê? Porque eu me desligo da plateia. E aí às vezes o pessoal tá coreografando algumas coisas, nem percebo, porque eu me desligo. Mas às vezes daqui a gente consegue ver. Ah, o irmãozinho ali tá tirando a cera do ouvido com o dedinho. O outro ali tá coçando o nariz, tirando o caco. E assim a gente vai indo, né? Só não pode comer não, hein? Para com isso. Horrível. A gente vê algumas coisas aqui, mas o melhor lugar mesmo, e aí a Noemi me confidenciou isso, é estar sentado ali atrás, onde o Marciano e o Marcão estão sentados. Ali é que é legal, porque ali você não está interagindo diretamente com o pessoal, então você não perde o foco, e ali você acaba vendo umas coisas. Ali o povo dá umas pescadas bravas, quebra o pescoço até para trás, quase cai da cadeira, e cutuca o outro, e conversa, aquela coisa toda, e está desatento mesmo, e as coisas estão rolando, e Deus de repente Ele está aí, mandando o anjo dele estender uma bandeja cheia de bênçãos para você, e na hora que está passando, você está ouvindo, sei lá, canto dos passarinhos, e está completamente alienado. Sim, pessoas desatentas de verdade, o que elas denotam? Que não se importam. A minha desatenção está dizendo isso para as pessoas. Eu não me importo. Eu não me importo com aquilo que está sendo dito. Eu não me importo inclusive com aquilo que está acontecendo comigo. Tanto faz. Só que numa reflexão rápida, não é assim que funciona. Tanto faz como? Tanto faz se eu for abençoado ou não, tanto faz. Tanto faz se eu avançar ou não, tanto faz. Tanto faz se eu melhorar de vida, tanto faz. Tanto faz se eu estiver empregado ou perder o emprego. Não é assim. Não é tanto faz. E aí eu pensei num segundo ponto. Além de prestar atenção no que nós ouvimos, nós precisamos também acreditar naquilo que nós ouvimos. E aqui cabe um parênteses, irmãos. Eu não estou te dizendo para que você acredite em tudo que te falam. Eu não estou te dizendo para você acreditar em tudo que você vê na mídia. Ao contrário, muito do que nos falam tem que passar limpo, e a mídia então piorou. Mas eu estou te dizendo que você precisa aprender a entender o contexto que nós estamos envolvidos. Deus tem falado com você e você precisa dar crédito a isso. Ou nós acreditamos que Deus está falando conosco e o objetivo dele falar conosco é tão simplesmente nos conceder um caminho que vai nos levar a uma vida melhor, ou nós acreditamos nisso, ou então nós estamos em maus lençóis, porque a proposta dentro de uma palavra, dentro de uma aula, dentro de um sermão, é se deixar utilizar pelo Espírito Santo para que ele fale coisas que vão de encontro aos corações e auxiliar a mudar perspectivas. Eu já falei coisas pregando e dando aula que às vezes as pessoas vinham: o que foi aquilo que você falou? Eu falei isso? Falou, eu ouvi. Bom, se saiu da minha boca fui eu que falei, mas na verdade talvez aquilo tenha sido colocado pelo Espírito Santo naquele momento, não fazia parte do esboço, fazia parte do sermão, mas talvez fosse algo de Deus para a sua vida.
E acontece. Nós precisamos crer que Deus está falando conosco. Precisamos crer que Deus está falando conosco, e precisamos crer naquilo que Ele está falando conosco. E aí talvez caiba uma pergunta aqui, uma pergunta meio esquisita nesse contexto aqui: será que você realmente crê naquilo que Deus te fala? Muitas vezes nós estamos ouvindo algumas coisas, inclusive prestando atenção, mas nós não acreditamos que aquilo seja para nós. Ah, puxa vida, isso daí, o irmão tal deveria estar aqui para ouvir, faltou, aí. Ou então ele está presente: ah, que bom que o senhor está falando nessa manhã, bom que o irmão está aqui porque ele está ouvindo aquilo que precisa. Irmãos, nós precisamos focar primeiro em nós mesmos. Deus, o que o Senhor tem para me dizer? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus, que o Senhor vai falar para o povo, e que cada um então ouça e compreenda aquilo que o Senhor está falando. Terceiro, haja em conformidade com o que ouve. Irmãos, nós não podemos simplesmente ouvir a Deus. Irmãos, nós não podemos simplesmente acreditar naquilo que Ele diz, mas sempre buscar dar um passo além. Eu ouço, eu presto atenção, amém. Eu acredito, eu entendo que aquilo ali é bom para a minha vida e vai mudar a minha vida, amém. Agora eu preciso agir em conformidade com aquilo que eu estou ouvindo. É prática. Muitas coisas nós temos ouvido, mas o que nós estamos fazendo com isso? Criamos um grande repositório, guardamos ali e ponto final? Não. Eu preciso sair daqui colocando em prática aquilo que tenho ouvido, e eu particularmente vou colocar isso aí em prática diante dos problemas que eu comecei a passar. Irmãos, eu estava de férias, o primeiro dia que eu cheguei no fórum já foi suficiente para me desgastar pelo ano todo. Eu já queria sair de lá e sair de férias de novo. Já me exauriu as forças. Estou zerado. Mas o que eu posso fazer? Eu vou praticar aquilo que eu ouvi e que eu tomei cuidado de anotar aqui. Essa dificuldade é real? Sim. O que eu vou fazer? Simplesmente suportar? Talvez eu possa simplesmente suportar, mas não é isso que eu quero. Eu posso fugir? Talvez poderia fugir, largar tudo para trás, ó, tchau. Mas eu vou usar isso em meu favor. E se eu praticar isso que o Senhor me disse, com certeza serei comparado a um sábio, a um prudente, e com certeza a casa não vai cair para o meu lado. Porque eu sinto que se não for dessa forma, a casa vai cair. Se for no poder humano, se for simplesmente na concepção humana, se for simplesmente da forma como o homem, Paulo, pensa, a casa vai cair. Agir em conformidade com aquilo que ouvimos. Por exemplo, um texto bíblico aqui de Efésios 4:28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Quando eu ouço um texto como esse, qual é a prática que se espera? O que nós extraímos desta exortação? Quando eu ouço uma palavra como essa, e eu preciso muitas vezes ouvir, nós precisamos ser exortados, porque nós não somos donos da verdade, não sabemos de tudo, e muitas vezes um chacoalhão de Deus nos acorda, porque não, está tudo certo, está tudo perfeito. Eu preciso, quando ouço uma palavra como essa, crer que Ele está falando comigo, e é comigo, não é com o irmão que não veio do culto, não é com o irmão que está no culto, é comigo que Ele está falando. E quando eu ouço essa palavra, quando eu presto atenção, eu creio nela, aí eu preciso agir em conformidade. Qual foi a exortação? Quem furtava, não furte mais. Em outra versão, revista atualizada, diz: quem roubava, não roube mais. Mas pastor, mas aqui ninguém furta, aqui ninguém rouba, aqui ninguém comete apropriação indébita. Sim, ninguém. Qual é a prática? Pague os seus impostos.
Qual é a prática? Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Mesmo aquilo que você pediu emprestado e não devolveu, devolva. Qual é a prática? Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas. Qual é a prática? Não queira tomar aquilo que é dos outros. Qual é a prática? Seja pontual. Qual é a prática? Deu a sua palavra? Cumpra. Porque qualquer atitude diferente disso aí é furto e roubo. Você está tirando alguma coisa de alguém. Quando eu ouço uma palavra como essa, eu não posso ficar simplesmente, não, é assim que Deus quer, é assim que eu vou ser. Eu preciso aprender desta forma. E por fim, meus amados, numa conclusão, ouça, acredite e haja. Leve essas 3 palavras consigo aí para que você tenha isso bem gravado na sua mente. Com tudo isso, ouvir, prestar atenção, acreditar e agir, você vai viver melhor. Eu vou viver melhor. Nós vamos viver melhor, porque isso é prática. Isso é prática. Tem um outro desenhinho que eu quero pedir licença dos irmãos aí para mencionar. Esse daí é o fim da picada. Esse é feio demais. Não sei se alguém já viu isso aí, ou só eu que sou muito tonto. Titio avô. Alguém já viu uma coisa dessa? O titio avô? Tá, um dia você procura lá, o titio avô. O camarada se veste de criança, tem uma pochete que fala com ele, e aí ele tá sentado no sofá, e ele fica lá, largado no sofá, e aí ele vai escorregando, largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá, largado no chão, largado no chão. O cara tá largado. E se cavar um buraco, é largado no buraco, é largado no buraco. E às vezes eu fico olhando para a nossa vida, e nós estamos parecendo aqui o titio avô. Ouvimos, amém? Estamos acreditando, amém? Mas estamos largados. Ao invés de nós assimilarmos a unção de Deus para com a nossa vida, é meio que uma unção aí de José lá do pagode pequeno, sabe? Aquele cara lá, deixa a vida me levar. Então, largado no sofá, deixa a vida me levar, tô caindo no buraco. Jesus nos dá entendimento. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Senhor, tira essa surdez espiritual para que possamos ouvir, crer, praticar, agir de forma conveniente. Irmãos, reajam, saiam da letargia. Não espere simplesmente que alguém de repente possa fazer por vocês aquilo que está nas mãos de vocês. Toda autoridade vos foi concedida. Toda autoridade vos foi concedida. Está nas mãos de cada um de vocês. Levante, se ponha de pé. Saia da letargia, acorde, escute o que Deus está te falando e pratique. Por fim, lá no Antigo Testamento, primeiro capítulo do livro de Daniel, ali por volta do verso de número 8, a Bíblia diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele era um jovem, um moço, experimentado, conhecedor da palavra, talvez por muitas vezes tivesse ouvido a palavra e tudo mais. Mas o divisor, o diferencial na vida dele foi resolver firmemente. E nós precisamos sair daqui com isso, com uma resolução firme. Que tipo de vida nós queremos viver? Que tipo de vida nós queremos viver? Tá bom do jeito que tá? Pode melhorar? Ou queremos substituir tudo isso por de fato aquilo que Deus tem para as nossas vidas? E não se engane, às vezes você pensa que está no lugar certo,
fazendo a coisa certa, e não é isso que Deus tem para a sua vida. Ele tem algo muito melhor, muito maior. Mas ficamos ali, contentes com aquela pequena parcela, quando Deus tem muito mais. Resolva, meu amado, resolva, minha amada, firmemente experimentar algo mais na sua vida. É ousar mais, é dar um passo além, é caminhar um pouquinho mais, é ser um pouquinho mais generoso, é entender que Deus pode olhar para a sua vida e para a minha vida e contar com você, e eu posso contar com esse meu filho, com essa minha filha um pouquinho mais. Ele vai mais um pouquinho comigo, ele vai além das meras expectativas, do padrão médio, da mediocridade, ele vai um pouquinho mais. É isso, amados, tão somente é isso. E eu queria orar por mim e por cada um de nós nesse sentido. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque aquilo que temos tratado nessa manhã não é fácil, Senhor Deus, porque muitas vezes nos encontramos confortavelmente numa situação em que até isso nos incomoda, até isso está nos perturbando de alguma forma, mas nós pensamos, se eu sair daqui vai ficar pior, e às vezes não entendemos que justamente essas situações estão acontecendo para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido de Ti, da Tua palavra, Senhor Deus. E quando isso acontecer, ó Pai, o panorama ele vai mudar completamente, Senhor Deus. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus. Assim como um dia o Senhor operou um milagre, Senhor Deus, ali nas bodas de Caná, Senhor amado, transformando água em vinho, ó Pai, e trazendo, Senhor Deus, uma expectativa nova de alegria para aquele casamento, para aquela festa. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a mudar as circunstâncias das nossas vidas através da prática da Tua palavra, Senhor Deus, e que possamos viver melhor, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, a não sermos, Senhor Deus, meros ouvintes, mas que possamos ser praticantes, Senhor Deus, e que não vivamos enganados em hipótese alguma, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.